porque esses 7 anos será para Israel na grande tribulação e será para as nações. Mas quando a grande tribulação acontecer, eu e você não estará mais aqui. Nós estaremos com o Senhor nos ares, seremos arrebatados. E pasma, senhoras e senhores, isso está muito perto de acontecer. Pastor, mas já faz 2000 anos. Daniel capítulo 9, versículo 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo de Israel." Aqui, você que já veio preparado para uma manhã de estudo, aqui você tem algo precioso, principalmente para o estudo e ensino da sua fé, onde você vai encontrar muitos combatentes daquilo que está escrito, com imaginações e falácias. Então você faz um conchete aí, que essas semanas estão determinadas sobre o teu povo de Israel. Você faz um conchete e fecha ali em Israel. Então, a essas 70 semanas, diga para mim, o que são essas 70 semanas? É o relógio de Deus. É um relógio que é a contagem de todo o propósito que Deus tem para com a humanidade. Então continuamos a leitura. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo de Israel e sobre a tua santa cidade. Daí vem o propósito: para exterminar a transgressão, para tirar o pecado, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão da profecia e para ungir o santo dos santos. Esse é o propósito das 70 semanas. Então ele diz assim: sabe e entende, ou sabe pois, e tome conta que desde que saia a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, até a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente 7 semanas e 62 semanas, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas. Mas serão tempos difíceis. Mas depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e já não será mais, e o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e até o fim haverá guerra segundo o decreto de assolações, e ele firmará um pacto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada saia derramada sobre o assolador, ou seja derramada sobre o assolador. Vocês podem dizer amém? Amém. Se assenta aí, vamos tentar entender isso aqui. Se o pessoal da mídia quiser colocar aí na tela essa página 27, acho que o pastor mandou aí para vocês, é do meu livro. Você tira um print para ficar mais fácil você entender, que às vezes de acordar de manhãzinha assim para fazer conta é difícil, né? Eu, para fazer conta na escola de manhã, tarde e até à noite era difícil. Então
nós estamos diante de um texto que é muito fácil de entender. Porque, como eu disse, essas 70 semanas é um relógio de Deus que tem um início e que tem um fim. Vou repetir. Essas 70 semanas é um relógio de Deus que tem um início e que tem um fim para o cumprimento do seu propósito. Então o povo foi levado cativo para a Babilônia. Os judeus, a nação de Judá. E ali dentro da Babilônia, Deus levantou alguns dos seus profetas, como por exemplo Daniel. E Daniel teve essa revelação de Deus, porque Daniel era um milagre na mão de Deus. Milagre não é você ver apenas aqueles 3 jovens dentro da fornalha ardente e aquele fogo não queimar aqueles jovens. Milagre não é apenas a gente ver Daniel entrar na cova dos leões e o anjo fechar a boca dos leões. Milagre é um jovem da idade de Daniel, está dentro da Babilônia e não se prostituir como se prostituía a Babilônia. Nunca esqueça isso aqui. Deus tem 2 níveis para se falar. Ele pode vir e descer no seu nível. O seu nível e o meu nível é o nível dos nossos desejos. Quero casar, quero ter uma casa, quero ser rico, quero prosperar. Deus respeita esse nível. Ele vem, desce, cumpre isso aí. Isso aí para ele faz. Mas existe um outro nível. E esse nível é o nível de Deus. Daí não é ele que desce, é você que sobe. É quando você abre mão do pão desejado, abre mão daquilo que te gera prazeres, abre mão das coisas dessa terra para viver as coisas divinas. Daí não é Deus que desce. Daí pelo nível da sua entrega, é você que sobe. Para essas pessoas que têm a coragem de abrir mão às vezes do alimento, para se entregar ao jejum como Daniel, que abre mão dos prazeres e até do pão desejado. É todo mundo num domingo como esse querendo comer uma picanha, e você tirando um tempo para estar na presença de Deus. Deus olhou para Daniel e falou: isso aqui é um milagre. Na idade que ele está, não tomar essas coisas que estão oferecendo para ele, não dançar como esses estão dançando. Para isso aí eu falo diferente. Eu trago ele no meu nível. Quando você entra no nível de Deus, Deus então pode mostrar para você as coisas que acontecerão até no futuro. Daniel, viu Cristo sendo glorificado, sem ele sequer ter sido encarnado. Existe um mistério muito tremendo no jejum. Eu
Confesso a vocês que eu sou apaixonado pelo jejum. O jejum quebra cadeias e prisões. Só que o jejum tem um segredo. O jejum te leva ao nível de Deus. Porque quando você deixa de comer aqui, você recebe um alimento diferente ali. Eu não sei se você já ouviu ou sabe. Todos os dias Deus prepara uma mesa para você se assentar com Ele. Imagine a sua esposa saber que você está no seu trabalho, na rua, se esforçando, e ela diz: hoje eu preparei uma janta para você. E ela está ali cozinhando o dia inteiro, preparando o melhor cardápio. Só que você liga para ela e diz: eu já comi aqui na rua. Essa esposa ficaria triste. Todos os dias Deus prepara uma mesa para você. Nessa mesa tem algumas comidas. Algumas são preferidas dos profetas. Como Apocalipse capítulo 10 diz que João viu uma comida que era um pergaminho. Ezequiel também viu. É colocada em uma mesa. Quando você come desse pergaminho, você consegue ver o futuro. Imagine naquela mesa ter a comida dos anjos. Porque os Salmos diz que tem uma mesa com a comida dos anjos. Só que quando você se alimenta daqui, só com a carne, você infelizmente deixa de comer a comida que alimenta o espírito. Então, se você quer ter uma vida que você consiga ter revelações dos céus, aprenda de vez em quando abrir mão dos prazeres e do pão desejado dessa terra, para você passar a alimentar o seu espírito. Experimente dar o dízimo do mês, que são 30 dias. Dê 3 dias para Deus, um dia na semana. Vira o relógio 24 horas. Cumpra Isaías 58. E você verá coisa que ninguém jamais viu. Você não sentirá fome. Porque está escrito que em todo o período que João não comia na ilha de Patmos, quando ele comeu daquele livro, ele não sentiu mais fome. Quando Jesus terminou o seu jejum de 40 dias, quem serviu ele não foi homens. Quem serviu ele foi anjos. Por isso que então, Daniel tem o privilégio de ver as coisas que vão acontecer no futuro. E ele vê 70 semanas. Só que eu quero que você entenda que essa semana, baseado no calendário judaico de Levíticos 25, verso 8 em diante, são semana de anos. Então, se ele vê 70 semanas, e uma semana tem 7 dias, então a contagem são 70 vezes 7, porque se são anos, não esquecemos também da contagem de Levítico 25, verso 8 em diante, que nos ensina também a contar os dias da semana. Então, se são 70 vezes 7, nós temos 490 anos. De novo, se são 70 semanas, como agora você sabe que são semana de anos, e não podemos esquecer a contagem das semanas, nós temos 70 vezes 7, que é igual a 490 anos. Esses 490 anos citados aqui falam da profecia por Daniel, que ele recebe dentro da Babilônia, e
há um período que se inicia essa contagem, porque o texto que vocês leram comigo, no capítulo 9 diz: desde que saia a ordem, desde que haja o decreto da saída, da reconstrução e edificação de Jerusalém. Então nós temos o início, desde que saia a ordem, o início da contagem, do retorno dos judeus para Jerusalém. Então ele começa a primeira contagem. Haverá 7 semanas. Se você sabe que são semanas de anos, então nós temos uma divisão dessas 70 semanas, que são igual a 490, começando a primeira divisão. E qual é a primeira divisão? Está no texto. Quando você chegar em casa, você lê, você grifa, você vê bem devagarinho. A primeira contagem é a contagem de 7 semanas. 7 vezes 7 é igual a 49. Quem está comigo aí? Então, o primeiro 49 anos, desde a saída da ordem por Ciro para eles reconstruírem Jerusalém, está profetizado que essa reconstrução duraria 49 anos. Parece difícil, mas agora entra na sua mente algo muito fácil. Você acredita que em 49 anos, certinho de calendário, foi cumprida essa profecia? A contagem começa desde a saída. Eles voltam para Jerusalém. 3 anos eles ficam ali sem fazer nada, apenas reconstruindo as suas próprias casas. Deus tem que levantar Ageu, Esdras e outros para alertar o povo: vocês só estão pensando na casa de vocês. A casa de vocês estão luxuosas, mas a casa de Deus está deserta. Vocês têm um propósito para cumprir. Então agora, esses 3 primeiros anos, eles ficam acomodados. Só que os próximos 46 anos, eles vão se dedicar para edificar o templo do Senhor. Só que tem um problema, gente. É um templo de madeira. Eles vão demorar 46 anos para edificar um templo de madeira. Quando Salomão levantou um templo adornado de ouro, que durou apenas 7 anos. E qual é a razão por que eles demoraram 46 anos? É porque estavam presos no passado. Quando você está preso no passado, você não consegue levantar nada no seu presente, e nem edificar nada para o seu futuro. Vou falar de novo. Se não der para dar aleluia, diga aleluia. Todas as vezes que você está preso no seu passado, você não consegue edificar nada para o seu futuro. Então eles ficaram paralisados, parados, por 46 anos, para edificar um templo de madeira. Mas o que é incrível, e que é o assunto daqui essa manhã, é que pelo menos se cumpriu a profecia. Se de 490 anos, nós agora tiramos esses 49 anos, pelo cumprimento da primeira parte, que está bem repartido e detalhado pelo próprio Deus, que seria 7 semanas, a primeira contagem, 49 anos. A segunda contagem, subsequentemente, depois da edificação e o término, mais 62 semanas. Daí agora você faz a outra contagem, que é simples, que é 62 vezes 7, que é igual a 434 anos. Só que agora
ele detalha essa profecia do que vai acontecer nesses 434 anos. Veja comigo, no texto, capítulo 9 de Daniel, para que possamos acompanhar juntos, sem pressa. Eu estou tranquilo, está tudo favorável. Versículo 26. Vamos ler a partir do versículo 25 para você retomar aí o que eu acabei de citar da primeira repartição. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então aqui nós temos um tempo. Faz assim com a mão assim, ó. Isso, você já está um mestre. Então o início está aqui, a saída para edificar. Diga, o final está aqui. E o final é até o Messias. Não, vocês não fizeram linha de tempo. De novo, vem comigo. Faz assim, desde a saída até o Messias. Ou seja, desde que eles saíssem do cativeiro para edificar Jerusalém, até o Messias seria essa contagem. Eu preciso que você guarde isso aqui na sua mente. Pronto, eu gostei do senhor. O senhor já está com cara de mestre. De novo, desde a saída até o Messias. Pronto, você está fera demais. Agora que você entrou nessa linha de tempo que eu desenhei na sua mente, seu cérebro não tem como mais você esquecer. Pronto. Todas as vezes que você quiser estudar alguma coisa, trace uma linha cronológica. O seu cérebro trabalha por linhas cronológicas. Tudo que você conseguir deduzir aqui, que tem um início e fim, você decora tudo. Pode ser uma Bíblia inteira. Deixa para lá. Então venha comigo. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. Já contamos essas 7 semanas, que deu 49 anos. Falei que foi a edificação e a restauração de Jerusalém. Só que ele diz, e 62 semanas, está aí a repartição. As ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque Israel não ia conseguir mais se consolidar, permanecer na terra, estaria subjugada sobre outros governos, como por exemplo Roma. Depois de Nabucodonosor, veio o reino da Pérsia, da Babilônia. Depois do reino da Babilônia, veio o reino da Pérsia. Então sempre ficou sobre esses governos. Por isso que o texto diz, tempos angustiosos. Daí verso 26, vem comigo. E depois das 62 semanas, então vamos fazer essa contagem, será cortado o Messias, ou seja, ele será morto. Então nesse período de 434 anos, o que é que temos? Diga, o que? Primeiro os 400 anos de silêncio do período interbíblico. Foram 400 anos que Deus, só que ele já tinha falado antes. Só que quando chega 400 anos certinho, diga para mim, o que é que aconteceu? Maria engravidou. Para de graça, irmão. Não, se você tivesse ligado, era para você ter dado glória a Deus. Eu estou dizendo que todos esses anos, cronologicamente na história, se cumpriu como está na palavra. Só que se são 434 anos, e Jesus viveu 33 anos, tem alguma coisa de errado aí ou não? Claro que não, porque se são 9 meses de gestação. Para de graça. Com o nascimento dele e a vida de 33 anos e meio, tudo que está na palavra se cumpriu. E outra, Jesus nasceu sabendo que ia viver 33 anos. Você já está me devendo. Vou falar de novo. Jesus nasceu sabendo que ia viver 33 anos.
Ele estava no relógio de Deus. E o relógio de Deus diz que depois dessas 62 semanas, 62 vezes 7, 434 anos, se ele nasce quando o relógio fez 400 anos, e ele sabe então agora a partir do nascimento que ele tem 33 anos, porque está escrito que o Messias seria cortado ou morto. Ele sabia que o tempo era 33 anos, mas ele vem e cumpre a promessa, porque a palavra de Deus não falha. Para de graça, irmão. Então agora, quando ele morre, aqui vem o mistério. Pastor, assim que Jesus morreu, ressuscita o terceiro dia, aparece para as mulheres que vão no túmulo. Passa-se 7 dias, ele aparece de novo. Ele fica 7 dias sem aparecer. Mas não sei se eu falo, vocês não estão interessados em saber. Vocês não querem saber nada. Por que ele fica 7 dias sem aparecer? Porque na Páscoa havia um pão que se comia no dia da Páscoa, e outro pão que era separado sem fermento, e só se comia 7 dias depois da Páscoa. Esse pão representava o próprio Cristo, que não tinha fermento ou pecado, e por não ter pecado, a morte não pôde segurar ele, nem prender ele, porque o salário do pecado, mas ele não pecou, então a morte não tinha poder sobre ele. Por isso que Jesus sequer investiu em uma sepultura enquanto estava aqui nessa terra. A sepultura que ele foi se deitar era de José de Arimateia. Ele mesmo diz: as raposas têm seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar. Isso era um ditado popular da época. Se falava de sepultura, ou seja, quem dizia assim: eu tenho onde reclinar a cabeça, eram as pessoas que tinham investido já em uma sepultura. Mas por que é que Jesus vai investir em uma sepultura, sendo que ele sabe que vai ressuscitar? Eita, para de graça. Como é que ele vai investir em algo que é de gente morta, sendo que ele sabe que ele vai ressuscitar? Quem sabe que vai ressuscitar ao terceiro dia, não investe nada que é de defunto dessa terra. Por isso que ele disse: eu vou destruir esse templo, mas em 3 dias eu ressuscitarei. Então, aqui tem um problema. Porque se são 7 semanas que contamos para sair da edificação dos muros e de Jerusalém, 62 anos. Se são subsequentes 62 semanas, então nós temos a contagem de 69 semanas. E se são 70 semanas, está faltando 1 semana. E se eu falar para vocês que assim que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, aparece primeiro às mulheres ao terceiro dia, 7 dias depois aos discípulos, e depois mais 30 dias ele fica sem aparecer, e aparece aos discípulos na praia, é a terceira aparição dele, 30 dias depois. Mas por que 30 dias? Porque 30 dias depois, ele queria saber o que é que aqueles discípulos conseguiam fazer sem ele. E aqueles discípulos não tinham salário, porque se 1 mês é o tempo de trabalho, eles tiveram que dizer: nós pescamos a noite toda e não colhemos, porque sem Jesus você não tem salário. Mas Jesus apareceu ali, já com peixe e pão na brasa, para dizer: eu não abro mão de vocês. Vocês tentaram se afastar de mim, voltar às velhas práticas, mas eu estou aqui. Ele aparece
pela terceira vez. Agora nós temos 3 com 7, 10, com mais 30, 40. Os 40 dias que ele fica aqui na terra. É assento aos céus. Só que enquanto ele está subindo, uma nuvem cobre ele. E os anjos que estão ali ao redor dele diz para aqueles discípulos: da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, assim ele descerá uma outra vez. Irmão, naquele dia em diante era para aparecer o anticristo, acabar a história ali em 7 anos, porque só falta uma. E se a semana são semana de anos, a última semana são 7 anos. Pronto. Mas esse relógio quebrou. Não, estou vendo os parafusos soltando assim, as molas soltando. E por que é que quebrou? Porque Jesus fez algo que não estava no tempo dele de ministério programado para ele fazer. Ele veio pregar em Israel e só tinha que pregar para Israel. Mas um dia ele ficou tão agoniado, porque em Israel alguns fariseus e alguns judeus não queriam receber ele. Ele disse: eu vou passear pelas ruas de Tiro e Sidom, eu vou descansar no meio dos gentios. Só que quando ele chega no meio dos gentios, tinha uma mulher que ouviu falar dele, e ela vem atrás de Jesus: Senhor, cura minha filha que está endemoniada. E ele: não posso. Senhor, cura minha filha que está possessa. E ele: não posso. Ela incomodava tanto o mestre, que até os discípulos intercederam por ela. Só que tem dia que não adianta os discípulos interceder por você, quando é para você interceder. Os discípulos olharam e disseram: mestre, atende esta que vem gritando. E ele disse: não posso tirar os pães que são dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ele está dizendo: eu fui enviado senão a casa de Israel. Os gentios eram chamados de cãezinhos. Só que aquela mulher disse: mas até os cãezinhos come das migalhas que estão na mesa do seu Senhor. Eu sei que eu estou debaixo da mesa. Eu nem me importo se o Senhor não quer me dar o pão. Se tiver as migalhas do seu pão, eu já tenho salvação na minha casa. Jesus olhou para trás e disse: mulher, grande é tua fé. Eu vou tirar você de debaixo da mesa, e eu vou colocar você para se assentar à mesa. Eita, levante a mão para adorar nessa manhã. Que hoje Jesus está tirando alguém de debaixo da mesa para colocar sentado à mesa. Irmão, mas nessa hora, meu amigo, aquele relógio de Deus, eu estou vendo as molas soltando, os parafusos voando. E Deus: o que é que você fez, meu filho? É que eu abri um espaço agora para o tempo dos gentios, porque o gemido deles chegaram até a minha alma. Oh irmão, glória a Deus pela vida da mulher cananeia. Eu chegar no céu, eu quero abraçar Abraão, eu quero dar um abraço em Moisés. Paulo eu vou montar no congote dele e vou falar: sério, cara, viu? Mas a mulher cananeia, não. Aquela, se eu puder entregar um pouco do meu ouro para ela, da minha prata para ela, eu vou dar um buquê de ouro para ela. E vou falar: você foi a mina, hein? Eu gostei daquele aleluia ali. Porque ela representa todos os gentios, representa o clamor da igreja.
Porque naquela hora Jesus falou assim: eu não posso deixar o anticristo vir agora. Diga por quê? Daqui 1500 anos ainda precisa nascer os brasileiros. Eu preciso descer lá em Maceió, porque tem um povo que eu quero salvar. Eu preciso salvar algumas vidas ali em Alagoas. A salvação chegou na sua casa. Pronto. Aqui, agora você já tem esse relógio. Vamos trabalhar 7 anos em 10 minutos. 10 minutos eu tenho, né, chefe? Hein? Vamos lá. 7 anos. Eu quero que você agora compreenda. Põe João 14 para mim. Trabalha esse texto aí. Outro dia nós tiramos um dia inteiro aqui só para estudar, do começo ao fim. Hoje é só uma pincelada, só um docinho na sua boca. Um dia inteiro aqui trancado, sem pecar. Já pensou? Apocalipse versículo por versículo, nós estudando. Ixi, gente, ei meu chefe, eu tenho coragem. Imagine. Bom, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Nova Jerusalém, ela tem uma cronologia também. Ela tem um passado, um presente e um futuro. Então, o passado dela chama-se o que era. A linha de tempo de novo aí, ó. O que era, o que é e o que há de vir. De novo. O que era, o que é e o que há de vir. Para entrar nessa cidade, tem um grande mistério. Primeiro, o que é o era da eternidade? Era quando Deus estava construindo a cidade. Ele mesmo era o arquiteto. Põe para mim Hebreus capítulo 11, verso 10. Quando ele estava construindo a cidade, alguns homens, meu amigo, tiveram o privilégio de ver. Por exemplo, Abraão viu. Capítulo 11, verso 10 de Hebreus. Abraão teve a oportunidade de ver a cidade. Versículo de número 9 e 10. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é o próprio. Então Abraão, de tanto peregrinar, ele peregrinava porque Deus lhe mostrou essa cidade. Esse é o era Deus construindo, e ele queria chegar, e era como se Deus: pera aí, você não pode vir para cá agora, eu estou construindo a cidade, estou edificando a cidade. Jacó viu ela e disse: esse aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. O dessa eternidade, ou da Nova Jerusalém, é o lugar onde alguns já estão morando. É a cidade já edificada. Só que tem um problema: só pode morar lá ou entrar lá quem tem um corpo ressuscitado e glorificado. De novo. Para entrar na Nova Jerusalém, só pode entrar quem tem um corpo ressuscitado e glorificado.
Foi o que deixou Paulo bravo em Coríntios capítulo 5, porque ele descobriu que para entrar ali ele precisava estar vestido. Se ele entrasse, e ele mesmo diz, nu, só em alma, ele não conseguiria. E ele disse, Deus, então quer dizer que para mim entrar aí eu vou ter que esperar ressuscitar? E Deus disse, sim, porque enquanto você estiver nu, só na alma, aqui não tem como você entrar. Você vai ter que esperar, porque essa cidade só tem alguns que conseguiram entrar com o corpo ressurreto e glorificado. Mas diga para mim quem? Você tem Enoque, esse aí não precisou nem morrer. Ele andou tanto com Deus, que quando Deus olhou para ele, você disse para ele, você já está na minha casa? Então fica aqui mesmo, você já está muito longe. Tem um Elias que foi arrebatado, esse também está lá. E tem um Moisés que foi ressuscitado. Agora era para você me chamar para briga. Diga, como assim? Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele deixa uma imagem, uma foto do que Ele vai fazer. De novo, eu sinto quando você ainda está dormindo. Antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele deixa uma foto ou uma imagem do que Ele vai fazer. Elias e Enoque é o tipo da igreja que será arrebatada. Mas Moisés é o tipo da igreja que será ressuscitada. Porque nós temos também os cristãos que morreram e que precisam Então Moisés representa essa turma, porque Moisés, Deus matou ele. Ele não ia morrer por causa da idade, estava com 120 anos, e está escrito que ele vinha como um jovem, tinha a força de um jovem. Só que Deus falou aqui, assim para ele, sobe aqui no monte. E ele subiu no monte Tabor. Daí Deus falou, vou te matar. Imagina Deus te chamar e dizer assim, vem cá. Você, pois não, Deus. E ele olhar e dizer, vou te matar. E Moisés, eu não vou entrar na terra prometida. Não vou dar muito papo para você não, Moisés. Depois lá matou Moisés. Mexeu umas pedrinhas ali para fazer de conta que sepultou ele ali, chefe. E daí ninguém sabia, porque ninguém sabia da morte de Moisés. Quem é que fofocou? Quem é que falou? Vocês não querem saber. Não, vocês estão aí? O próprio Deus chegou em Josué e disse, meu servo Moisés é morto. Isso aí foi uma guerra no mundo espiritual, porque Satanás ficou sabendo que Moisés morreu. A fofoca chegou nele, aí ele gosta. Então ele saiu procurando o corpo de Moshe. Onde é que está? Onde é que Deus colocou? A última vez que eu vi, ele estava subindo aqui. E ele começou a procurar. Ele começou a ir atrás. Daí lá em Judas, você vai ver ele batendo na casa do Maicon. Você não está aqui nessa casa. Ele, Miguel! Miguel, o que foi, meu? O que você está fazendo aqui na minha casa? Aqui você não é bem-vindo. E ele olhou para o Maicon e disse, Maicon, cadê o corpo de Moshe? Cadê o corpo de Moisés? E o Miguel, eu não sei. Vou lá saber da vida de Moisés? Não, fala para mim. É você que escondia os meus brinquedos lá no céu. Você que costumava esconder as minhas coisas. Cadê? Onde é que está? Ele disse, eu não sei, rapaz. Fala para mim, que nós vamos brigar agora. O Senhor te repreenda. A nossa briga é daqui 12 capítulos. Quem está aqui nessa casa? Então, isso aqui sempre ficou na mente de Satanás, porque o corpo de Moisés sumiu. João capítulo 5, eu acho que é o 44 ou 45, me ajuda aí. Então você tem Moisés
agora no céu. E como é que eu sei? Porque quando Jesus, ele foi no Monte Tabor com Pedro, Tiago e João, ele se transfigurou entrando no céu. E quem é que estava lá? Moisés e Elias. Não, vocês não estão aí. Quem é que estava lá? Moisés. Isso quer dizer que o Moshe está lá. E João capítulo 5, eu acho que é o 44, 45, sei lá. Vamos lá, peraí que a gente vai ficando velho, vai guardando mais nada. É isso mesmo, 45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com meu Pai, porque há um que já vos acusa aqui, que é Moisés, em que vós esperais. Então Moisés fica lá do lado do trono de Deus. Ó Deus, esse povo aí, eu já trabalhei com eles. O povo é ruim. É ruim, Jesus. Esse aí, ixi, aquele dali. Então é o Moshe. Moshe fica lá. Moshe perdeu a paciência. Ele era manso aqui, lá em cima está muito nervoso. Vocês estão aí? Então Moisés, Elias, Enoque estão lá. Quer um texto? Veja comigo Neemias, capítulo 7. Neemias capítulo 7. Os amigos aí que são fera, me ajude aí. Pessoal da mídia aqui não tem para ninguém. Eu acho que é o verso 1 em diante. Então agora você sabe que para entrar na Nova Jerusalém precisa de um corpo ressurreto. E sucedeu que depois que o muro foi edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, e nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, líder da fortaleza sobre Jerusalém, porque ele era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos. E disse-lhes: não se abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Eu tenho culpa. Não se abra as portas de Jerusalém até que nasça Jesus. Enquanto os que assistirem ali permanecerem, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponha-se os guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga e espaçosa, e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam para de graça, irmão. Sabe da onde Jesus está tirando o texto de João 14? É daqui. Você já está me devendo. Isso aqui custa caro. Vocês estão aí? Agora tem pouca gente na cidade, porque a cidade é grande e espaçosa. E quem é outra turma que entrou lá? A turma que ressuscita com Jesus. Mateus capítulo 27, amigão, versos 51, 52, 53. Quando Jesus ressuscita, primeiro vamos lá, quando ele morreu, ele teve que passar os 3 dias da morte dele. Primeiro, ele foi lá no Hades, o Hades, Seol, no Antigo Testamento. Ele passa ali no Hades, no seio de Abraão, que era um lugar com 3 compartimentos: o seio de Abraão, o abismo e o lugar de tormenta. Ele passa ali, dá um salve para a galera, porque tinha uma turma esperando muito tempo. Diga quem? Os santos que morreram no Antigo Testamento. Tinha um homem chamado Jó, que esse vivia dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim descerá aqui e nos levará. Jó capítulo 17, verso 13. Jó vivia discutindo com os demônios do abismo, porque os demônios ficavam vizinhos do seio de Abraão, e vivia dizendo: vocês estão só, vocês não têm ninguém. Só que Jó, o mais velho ali, o ancião, está escrito, ele vivia discutindo, dizendo: não, a minha esperança descerá no Seol, me tirará daqui e nos levará em paz. Então essa turma que estava ali, nesse lugar chamado Hades, no seio de Abraão, eles ficavam tristes. Diga por quê?
Porque do lado estavam os demônios, no abismo. Do outro lado estava o lugar de tormenta. Quem ia para lá ficava enchendo o saco de quem estava lá. Deixa eu passar para aí. Você não está lembrado do rico, nem do Lázaro. Você está aqui nessa casa, gente. Então eles esperavam que o Messias descesse para levar eles. Veja comigo se é Números 35, 25. Eu acho que é isso. Só que tinha um mistério para eles saírem de lá, pastor Vinícius. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oh meu Deus, me ajuda aqui. 35, 25. E a congregação levará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficaria até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com santo óleo. Isso aqui é uma tipologia. Quando alguém cometia algum crime, ou tinha que ficar afastado da cidade por ameaça de alguns, eles eram lançados na cidade do refúgio. Mas quando morria o sumo sacerdote, alguém ia buscar eles e dizia: agora você pode entrar na cidade. O que acontece com a morte de Jesus? Ele desce nesse lugar chamado Hades, Seol. Ele passa ali. Mas não sei se vocês querem saber. Se essa turma estava esperando, imagine eles dizendo: quando alguém morria, o Jó chegava. E aí? Ele já nasceu? Não, a gente vai fazer um filme disso aqui, chefe. Nós vamos pegar aquele cenário que tem ali. Imagina o Messias. Alguém morria, meu amigo. E Vinícius, pastor Vinícius, e dizia: e aí, ele nasceu? Não, não vi ele não. Daí veio um Simeãozinho, velhinho. Ele nasceu. Eu peguei ele no colo, levantei ele e apresentei ele. Imagine o João olhando para os irmãos lá dentro, que tem uma mesa que eles se assentam. Mateus capítulo 8, verso 11. Tem uma mesa que eles se assentam, e ali eles ficavam conversando. E o Jó: eu não disse que ele viria, ele já nasceu. Daqui a pouco ele desce, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Imagina eles conversando. Daí vem a Ana, a viúva. E aí, você viu ele? Vi, porque Deus me fez a promessa que eu não morreria. Eu já estava com os meus 80 e taralá anos, mas Deus me fez a promessa que eu ainda viria o Messias. Mas depois chegou um cara esquisito, boné para trás, umas tatuagens meio estranha. Ele entra, todo mundo fica de olho nele. Que cara estranho é isso aí? E aí, quem é você? Shalom. E ele: e aí? Shalom. E ele: e aí, parças? Quem é você? Eu sou o ladrão da cruz. E aí, você viu ele? Vi. O que é que ele falou? Hoje mesmo ele estaria aqui. Quem pode adorar Jesus? Jesus desce, fala: ô turma, espera um pouquinho, que você tem que resolver um assunto aqui. Terceiro dia eu passo aqui. E o Jó tentando segurar ele: não, bicho, segura aí, eu vou ali acertar as contas. Acho que é 2 Pedro capítulo 4, verso 2 e 3. Ele vai no abismo, olha para aqueles demônios e diz: eu sou o capitão dos exércitos que vocês recusaram lá em cima. Eu vim pregar para vocês. Só que esse pregar no grego ali é proclamar a vitória, para dizer a eles: vocês me recusaram. Ele vai no lugar de tormenta, segundo dia, onde estavam os ímpios. Os ímpios, quando morrem, vão para lá. Ele chega ali naquele lugar de tormenta, começa a falar com eles. Você acredita que o lugar de tormenta tem fogo, tem sede? O lugar de tormenta é um lugar que as pessoas são atormentadas 24 horas. O Salmo diz, o livro de Salmos diz que houve neve naquele lugar, que a presença dele trouxe paz naquele lugar, e que quando ele estava ali,
Ele disse: eu tenho que sair. E eles gritavam: não vá, ó Já. Já quer dizer Jeová no hebraico abreviado. Não vá, fica com a gente, porque enquanto você estava aqui, o fogo já não queimava mais a gente. Ele diz: eu tenho que ir. Ao terceiro dia ele pega aquela turma agora do seio de Abraão. Agora vocês vão ressuscitar. Ele sai primeiro porque ele é a primícia dos que dormem. Põe para mim o texto de Mateus 27 agora, versos 51, 52. O texto diz que ele ressuscita. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui tem um mistério. Vocês estão prontos? Eles ressuscitaram e andaram na cidade. Diga, qual o mistério? O corpo precisa ser transformado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, 15 e 16. 1 Tessalonicenses capítulo 4, por gentileza, meus amigos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O outro verso: e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Isso aí é um texto lá de Isaías, que assim como aconteceu com Jesus, que aqueles crentes ressuscitaram, foram vistos. Você acha que o arrebatamento vai ser assim, irmão? Arrebatado? Cantaram o hino errado. Os mortos ressuscitam primeiro. Nós vamos ver os nossos corpos serem transformados. Você não vai precisar de carro para ir para a igreja. Você está muito devagar. Daqui a pouco você está na velocidade da luz. Tem um propósito ainda a se cumprir. Diga por quê? Alguns precisavam ver aqueles homens. Imagina Jesus quando ressuscitou, aparecendo para Pilatos, chefe. É você? Diga, qual é a missão? Não posso falar. Em outro seminário vocês estudam comigo. Então os corpos dos mortos, pastor, foram cremados. Pastor, foram mortos por tubarões. Pastor, foram queimados a fogo nas fornalhas. Como alguns cristãos agora estão morrendo, sendo queimados no Iraque. Nossos irmãos, Deus sabe onde estão as cinzas desse crente. As cinzas, meu amigo, vai se juntar. O pó vai se juntar. Ele vai ressuscitar esses crentes. As almas deles que estão com o Senhor, como a alma de Paulo, a alma de Pedro, a alma dos nossos irmãos, vão vir encontrar o corpo aqui na terra, porque eles saem lá de cima, entram no corpo ressurreto aqui,
esse corpo passa a ser transformado, e a gente que está aqui, vamos começar a ser transformado também o nosso corpo. A gravidade não vai nos deter, não vai nos parar, porque seremos arrebatados com eles. Bom, agora começaria a aula. Agora ficou bom. Então, quem morre hoje em Cristo, hoje, se você morre, você vai esperar o seu corpo ressuscitar, e você não dorme. Não vem com essa conversa, não, está dormindo no Senhor. A alma não dorme, irmão. Quem dorme é esse corpo cansado aí, essa carcaça aí que cansa. A alma vai para um lugar, diga qual? Há de vir. Lembra que eu disse o que era, o que é e o que há de vir. Por que a alma vai para ali? Esse há de vir é o mesmo paraíso que estava aqui embaixo, porque quando Jesus ressuscitou e levou aquela turma, eu acho que é Efésios 2 ou Filipenses 2, ele levou cativo o cativeiro, Filipenses 2, né? Ele leva cativo o cativeiro, ele leva o paraíso para esse há de vir. Quem está nesse há de vir hoje, que somos nós, se morremos agora, vamos para esse há de vir, aguardar a nossa alma ressuscitar, nosso corpo ressuscitar. Dali estamos no paraíso, desfrutando, sem mais o incômodo dos demônios no abismo, e sem mais ver o lugar de tormenta. Quem está comigo aí? Esse paraíso, ou há de vir, é o lugar onde estão as almas dos santos aguardando o arrebatamento. Quando aconteceu o arrebatamento, a Nova Jerusalém entrou no há de vir. O presente dela agora é o há de vir. Tem que ter cabeça para entender isso aqui. Por isso que quem morre na grande tribulação não tem paraíso para ir. Chama para briga. Diga por quê? Porque a eternidade é dividida em era, é e há de vir. Se o há de vir agora é para nós, porque é o presente da Nova Jerusalém, eles precisam estar debaixo do trono de Deus, como aquelas almas vão ficar clamando e dizendo: vinga o nosso sangue, porque somos mártires da grande tribulação. Eles têm que aguardar debaixo do trono, não no paraíso, como quem morre hoje vai, como quem morria de Adão até antes de Jesus, ia para o paraíso. Eles ficam debaixo do trono, porque o há de vir já se manifestou. Então eles têm que aguardar 3 anos e meio só para ressuscitar, que é a última ressurreição. Então, em ordem cronológica, essa última semana agora que falta, porque eu não me esqueci, é a semana que começa a contagem a partir do arrebatamento da igreja. Diga para mim por quê? Lembra que no início eu falei para você fazer um conchete na palavra? 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para Israel. Então as 70 semanas não é para nós. Nós não é judeu, nós não é Israel, nós somos igreja. Quando é que essa semana ou esse relógio volta a contar? Quando a igreja é tirada daqui dessa terra, porque esses 7 anos será para Israel na grande tribulação e será para as nações. Mas quando a grande tribulação acontecer, eu e você não estará mais aqui. Nós estaremos com o Senhor nos ares, seremos arrebatados. E pasma, senhoras e senhores, isso está muito perto de acontecer. Pastor, mas já faz 2000 anos que Jesus falou isso. Ô irmão, preguei ontem isso aqui. Do desposamento para as bodas, o esposo tinha pelo menos 2 anos para preparar a casa. Eu tenho culpa? Eu tenho culpa? Gostei desse não.
Se Josué recebeu a ordem dizendo: deixa a arca passar primeiro o Jordão, conta 2.000 passos, e depois que vocês contarem 2.000 passos que a arca passou, é vocês quem vem atrás. Eu tenho culpa. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e se 1000 anos é como um dia, na verdade agora que Ele está sendo celebrado lá em cima, a sua glorificação, mas daqui a pouco Ele vai olhar aqui para a terra e vai dizer: eu comprei o povo, que eu quero que esteja comigo todos os dias. Ekalama chora mahaya, ekamana chandara bahaya, erebide kobanehe marasheria. E outro dia a gente fala que todos os sinais já se cumpriram. Não existe mais nenhum sinal que precisa ser cumprido para Jesus arrebatar a sua igreja. Estamos entrando no início do princípio das dores, porque o princípio das dores é para nós, mas a grande tribulação não. Nossa morada não é aqui. Nosso Senhor construiu uma cidade grande. A NASA já viu um planeta quadrado descendo a milhões e milhões de quilômetros. Em 95, o Fantástico passou essa reportagem. A NASA viu um planeta quadrado descendo a milhões e milhões de quilômetros. Irmão, daqui a pouco a Nova Jerusalém entra aqui. Vai acabar com as redes de comunicação, ninguém vai saber nada, vai ser um apagão terrível. Diga por quê? Pulso magnético, meu. Então, ninguém da Rede Globo, nem ninguém desapareceu um povo. Não, eles precisam, o anticristo precisa inventar uma outra mentira. Diga qual? Isso aí em outro horário, em outro programa. Deus abençoe, pastor.